É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Agorinha é 9h10 da noite desse dia 12 de março de 2026. É quinta-feira. Agorinha para mim é noite, né, gente? Então, boa noite para vocês. Eu sempre falo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque é, a qualquer momento que a pessoa for assistir, eu estou cumprimentando ela, né? Gente, hoje já falei a data, né? Hoje é 12 de março de 2026, quinta-feira, à noite. Falo da cidade de Guajará-Mirim, cidade esta com mais ou menos 47 mil habitantes. É no estado de Rondônia, Guajará-Mirim no estado de Rondônia. Estamos a 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho, e fazemos fronteira com o país da Bolívia, né, separado pelo grande rio Mamoré, que está enchendo, né, ainda. Apesar que o inverno amazônico nosso está dando uma fraquejada, nesse mês de março, né, deu uma diminuída, mas ainda é época de inverno amazônico, que na nossa região, Guajará-Mirim, Rondônia, Acre, parte do Amazonas, parte do Mato Grosso e por aí vai, né? Meu nome é Neurimar de Lima Viana, tenho um canal no YouTube por nome, é outro canal que eu tenho, né? Neurimar Vídeos. Tenho um segundo canal de segurança chamado Guajará Vídeos. E tenho esse aqui que criei dia 7 de setembro do ano passado, gente. E o propósito desse canal é diferente dos outros dois. Os outros dois é entretenimento, é filmagens, às vezes denúncia de alguma coisa, alguns buracos. Eu filmo o rio, filmo a serra, filmo várias coisas aqui que é interessante em Guajará-Mirim, né? Até Macumba eu já filmei várias. De quem vai para o aeroporto de Guajará-Mirim. Não que eu ia atrás de macumba, é que eu ia para a casa da minha sogra, que mora lá, né, à noite, às vezes, e estava lá as velas, né, as coisas. Eu nunca desrespeitei, não chutei nada, eu só filmava, fazia uma oração depois, né, para quebrar todo tipo de maldição. E, inclusive, está aí no meu canal em Neurimar Vídeos. Vocês for procurar, vocês acham os vídeos de bruxaria que eu filmei. Oferenda, né, gente? Oferendas. Gente, quem me acompanha nesse canal, que está começando agora, já é sabedor que sempre eu abordo um título sobre depressão, né? Um comentário sobre depressão, ou seja, um tema, né? Aí depois eu pego um tema bíblico, aí depois eu conto alguma história que aconteceu comigo, né? São três tipos de histórias espirituais, né, gente? Coisas, fenômenos espirituais que aconteceu comigo, de Deus, né? Que Deus fez na minha vida, milagres, libertação. Eu já contei duas vezes aqui, né? Mas eu só estava abordando a questão relacionada à depressão e à palavra de Deus. Agora eu estou dando testemunhos também da minha vida, tá? Então, um intervalo é a palavra, depois vem sobre depressão, depois vem testemunho. Aí agora eu estou retornando hoje com a palavra. E o título da mensagem de hoje, do vídeo de hoje é o seguinte: o significado espiritual do coração. Até pedi para minha esposa fazer aqui para vocês verem, né? Porque sempre as pessoas, quando vê esse símbolo aqui, associa esse símbolo ao amor, né, gente? Acha que esse símbolo aqui está atrelado ao amor. Tá certo? Quando vocês vê esse símbolo aqui, muitas coisas vêm na mente de vocês, né? Declaração de amor,
casamentos, decorações de casamento, de festas românticas, tudo que está ligado ao romântico, né? Ou a pessoa quer dar uma declaração de amor, seja para um filho, seja para uma esposa, para o esposo. Geralmente tem, nas igrejas também tem palestras sobre casais, né? Tá sempre né, no meio da decoração, não vai ser difícil você ver balões, né? Símbolos de corações, como se o coração representasse coisa boa. Pois é isto que vocês vão descobrir hoje, com licença. Hoje, eu peço a misericórdia de Deus que Ele me dê a sabedoria necessária para vocês ficar sabendo o que nós carrega aqui do lado esquerdo do nosso peito. Se isso realmente, ele é algo de bom, ele representa o coração, o nosso coração, se ele realmente representa o amor, ou se ele não tem nada a ver com amor, com romance, entendeu, gente? Então nós vamos, para nós começar o nosso ensinamento de hoje, que as minhas palavras é mais baseado em ensinamento do que em pregação. Eu não prego, eu gosto de ensinar dentro das minhas possibilidades. Então, vocês abrem a Bíblia de vocês no livro, com licença, no livro de Jeremias, capítulo 17, Jeremias 17, versículo 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Deus falando, ele, pela boca do profeta Jeremias, no versículo 9 do capítulo 17, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, de cara, nós já vemos que o coração não é de se confiar, o nosso coração. O nosso coração não é, o nosso coração, ele é perverso. Entendeu? Aqui dizem, ele é enganoso, primeiro. Muita gente fala assim, não, vou seguir meu coração. Eu vou seguir o que o meu coração fala. O meu coração diz que eu tenho que casar com fulano. O meu coração diz que eu tenho que casar com fulana. Eu não vou ouvir meu pai, não vou ouvir minha mãe, eu não vou ouvir o meu líder, eu não vou ouvir meu professor, não vou ouvir meus avós, eu não vou ouvir o médico, eu vou seguir o meu coração. Pois pode saber que a pessoa que toma essa atitude, ele vai quebrar a cara. Porque o que o coração dele está sugerindo para ele é engano. Aí, daqui que ele vai descobrir que o coração enganou ele, que ele achou que o coração enganou ele, já vai ser tarde demais. Pois aqui no versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, todas. Você já imaginou quantas coisas tem no mundo? Né? E o profeta dizer que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Aqui. O pessoal coloca isso aqui. Peraí. O pessoal coloca esse símbolo aqui, como se tivesse associado esse símbolo aqui, isso aqui representa o coração, como se tivesse associado ao amor. Aí. Estou tendo dificuldade aqui, gente. Então, o pessoal
pega esse símbolo aqui e acha que o coração, que o nosso coração, ele é amoroso, ele tem coisas boas dentro dele, ele é confiável, que isso aqui é confiável, mas isso é só o começo que eu estou lendo aqui para vocês. Nós vamos nos aprofundar e saber realmente o que é o nosso coração. Então diz aqui, ó: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. É perverso. Nosso coração é perverso. E quem o conhecerá? Ninguém. É tanto que, como nós não conhecemos o coração de ninguém, nasceu até um ditado, né? Quem vê cara não vê coração. Você pode ver a cara das pessoas, mas o coração você não vê. Então, muitas vezes, a cara mostra uma coisa, mas o coração da pessoa é perverso. Aí, por isso que surgiu, não é nem bíblico, esse ditado não é nem bíblico, nasceu por causa que as pessoas, de tanto ser enganadas, né, confiar no coração dos outros, aí depois ser tapeado, ser traído, aí surgiu essa expressão, né? Quem vê cara não vê coração. Então por aí você já vê que nem precisou da Bíblia para provar que o coração é mau, que o nosso coração é mau. Pois não é todo mundo que você olha na cara que o coração é bom, não. Entendeu? Tá bom, não vou dizer que todo coração é perverso. Porque o coração, se ele passar por um processo de Deus, de transformação, de conversão, porque o coração é a morada de Deus ou do diabo. Se nós preparar o nosso coração para a morada de Deus, ele vai passar a ser um coração apropriado para amar de verdade, mas amar o próximo, como a nós mesmos. Antes de amar nós mesmos, amar o próximo. Entendeu? Porque esse amor agora que é gerado nesse novo coração, não é o amor carnal. Esse amor que o pessoal usa esse símbolo aqui. Não é. Não é mais esse símbolo aqui. Então, aí no versículo 10 aqui de Jeremias capítulo 17, eu li o versículo 9, agora vou ler o versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Com licença. Está vendo? Só Deus é que pode penetrar, só Deus é que conhece o coração, o meu e o seu coração. O que se passa no seu coração, nem o diabo pode saber, porque o que passa no coração nosso é a mesma coisa que passa na nossa mente. O nosso coração, na verdade, é que pensa, não é a nossa mente, é o nosso coração. Todo pensamento, maldade, vem do nosso coração. E Deus fala aqui no 10, eu, o Senhor, esquadrinho, ou seja, Deus examina os corações. Esquadrinhar é examinar, né? Ele examina, ele conhece. Aí, ó, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, não adianta você falar, eu sou isso, eu faço isso, eu sou uma pessoa boa, porque quem vai mandar não é o que você fala, porque Deus não vai julgar você pelas suas falas. Deus vai julgar você pelas suas ações e as coisas
que estão no seu coração, entendeu? As maldades, a perversidade está no nosso coração, porque Deus, ele examina, ele esquadrinha o coração e prova as entranhas. As entranhas é porque é por dentro da gente, tá, gente? Deus prova o que nós não pode ver, mas ele vê tudo. O diabo não tem esse poder de ver, mas Deus, ele tem esse poder de saber o que nós estamos pensando, o que nosso coração está pensando, se é coisa boa, se é coisa ruim, e é do coração que vem também as atitudes erradas, e segundo as nossas atitudes, nós seremos aqui, que nem diz, segundo o fruto, e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus é um Deus de justiça, ele não vai condenar ninguém, porque aqui o que Deus está falando aqui? O que cada um plantar é a lei da semeadura. O que cada um plantar, isso vai ceifar. Então, Deus vai dar a cada um segundo o fruto que nós plantarmos, segundo a árvore que nós plantar, se é boa ou se é má. Vamos para um próximo versículo aqui agora, gente. Com licença. Sobre o coração. Vocês vão descobrir que o coração, ele é perverso, ele é muito mais ruim, ele é satânico. Aqui, em Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, capítulo 4 de Provérbios, e versículo 23, o Salomão escreveu: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida. Então, gente, tem gente que o coração dele virou morada de demônio. Tudo que não presta, a pessoa vai atraindo para si, atraindo para o seu coração, entendeu? Tudo que não presta, drogas, traições, homicídios, então, já falei traições, né? Roubo, e muitas coisas. Então, o que o Salomão fala aqui, ele fala que nós devemos guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, nós temos que preservar o nosso coração limpo. Nós temos que preservar o nosso coração o máximo limpo, porque é impossível o nosso coração estar limpo todo o tempo. Mas nós não devemos, apesar que é impossível a gente ser santo em tudo, sempre a gente vai ter uma mágoa, sempre a gente vai ter um rancor de alguém, mas a recomendação de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, é que nós proteja o nosso coração, porque se ele se tornar mais mal do que ele é, as nossas ações vão se refletir baseado no nosso coração. Se nós não guardar o nosso coração e ele se tornar maligno, as nossas ações vão se tornar malignas, vamos começar a fazer coisas que antes nós não fazíamos. Então, é importante que nós preservemos o nosso coração de muitos pecados, entendeu? De nós pedir para Deus todo dia limpar o nosso coração, guardar o nosso coração para que não venha ficar contaminado, carregado de coisas negativas,
pecados mortais, adultérios, prostituições, roubos, furtos. Porque tudo, gente, de mal que a gente faz, procede do nosso coração. Ou de bom, procede do nosso coração. Dependendo se esse coração tiver, de quem está usando esse coração, se é Deus ou se é o diabo. Tudo começa no coração. Você pode observar, quem já criou galinha, quem já deitou galinha para tirar pintinho, eu já criei já. Quando nós morávamos no sítio, eu, às vezes, eu ia fritar um ovo, e às vezes, se a galinha passar 4 dias em cima do ovo, ele já começa a nascer, né? O pintinho já começa a ser criado. Aí eu parti o ovo e aí percebia o coraçãozinho. A primeira coisa, gente, que nasce dentro da mulher, quando a criança está sendo gerada, e qualquer bicho, e até o pinto, se você quebrar um ovo que está já meio chocado de um pinto, a única coisa que você vai ver lá dentro, a primeira coisa é o coração. Porque ele é a fonte da vida aqui, da nossa vida aqui na terra. O início da nossa vida aqui na terra é o nosso coração. Por isso que Salomão pede que nós proteja, não vamos sair abarcando tudo que o mundo oferece, carnaval, droga, piseiro, baile, prostituição, cachaça, bebida, macumba, bruxaria, espiritismo, entendeu? Mentira, fofoca, né? Enganar os outros. É isso, é guardar o nosso coração dessas coisas, limpar o nosso coração para que nós não venha prejudicar os outros e nem a nós mesmos, entendeu? Vamos para outra passagem. Então, gente, vocês podem pegar um ovo que esteja começando a chocar. Se vocês quebrar sem querer, vocês vão ver o coraçãozinho do pinto. É a primeira coisa. E eu acredito que todos as criação, até do homem, a primeira coisa que gera, com certeza, é o coração. E não é à toa, tá? E não é à toa que o coração nasce primeiro. É que ele representa a vida, a nossa vida aqui na terra. É ele que começa a gerar a vida. E é interessante que quando o coração, que a pessoa só morre de vez aqui na terra, já depois de adulta, quando o coração para. Ou seja, o coração ele inicia tudo e é o que para por último. Tanto que quando os médicos dão entrada numa pessoa com um ataque, parada cardíaca, né? Cardiorrespiratório, enquanto o coração tá batendo, ainda há esperança. Aí depois que o coração, depois que aquela máquina faz pi, pi, como é? Pi, que ela fica assim, pi, 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 pi. Depois que ela faz pi, que ela emenda assim, esquece, já foi, morreu. Coração parou. Coração parou. Mas eu não estou falando aqui só fisicamente do coração, estou falando o lado espiritual, o lado negro espiritual do nosso coração, que não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com ele é mais maléfico do que benéfico, o nosso coração, biblicamente falando. Aí nós vamos aqui agora para o livro de... Com licença, gente. O que Jesus falou, né? Agora é Jesus falando sobre o coração. Aí é a sentença aqui que Jesus deu sobre o coração. O que é o nosso coração? Está em Mateus capítulo 15, livro de Mateus capítulo 15, do versículo 15 ao 20. Jesus fala assim, começa com Pedro, né?
Pedro perguntando. E Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos esta parábola, porque Jesus tinha falado uma parábola lá para os judeus, e os discípulos também, como judeu, eles eram judeus também, eles não entenderam, né? Aí Jesus sempre explicava para eles aquilo que os judeus não entenderam. Aí Jesus falou para eles, Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Com licença, gente. Gente, Jesus frequentemente era confrontado com os judeus que queriam ser santo, dar uma de santo do pau oco. Queriam se lavar, ser limpo por fora, no seu exterior, mas por dentro eles eram podres, que nem Jesus mesmo falou, que eles eram sepulcros caiados. Então eles viram que Jesus comeu sem lavar as mãos, e os discípulos também. E depois eles foram para cima de Cristo, porque segundo a lei de Moisés, não se pode comer sem lavar as mãos. Aí Jesus teve uma polêmica, vocês podem abrir aí no livro de Mateus, eu acho, no capítulo 15, vocês vão ver essa história todinha, eu não quero me prolongar aqui. Aí você vê que muitas pessoas acham que comer porco, comer não sei o quê, vai contaminar a alma, vai contaminar o corpo. Isso é balela. Isso é balela. Jesus acabou de dizer aqui para os discípulos: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Ou seja, não é comer porco, não é comer essas coisas que a igreja adventista condena. Alguns peixes, café. Não, não é isso não. Isso não contamina a alma não. Isso pode, no máximo pode dar algum problema físico. Mas o físico vai virar pó. O que importa é nós ser redimidos e lavados no sangue de Jesus, a nossa alma e nosso espírito. O que contamina o homem, Jesus falou aqui, ó. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso sim contamina o homem. O que sai da nossa boca contamina. Porque do coração procedem os maus pensamentos, né? Aquilo que eu falei para vocês, pensamentos maus, pessoas que muitas vezes está conversando com você, falando que você é uma boa pessoa, mas dentro do coração dele, ele está com maus pensamentos a seu respeito. É assim as pessoas de hoje. Até na família acontece isso. Aí Jesus disse: maus pensamentos, mortes, entendeu? Pessoas que têm pessoas que matam pessoas, pistoleiros, né? E pessoas que matam outras pessoas. Tem pessoas que ganham só para matar. Aí depois de mortes tem adultérios, fornicação. Fornicação está ligado também a pessoas que se prostituem, tá, gente? E a masturbação, que atinge mais os jovens. Aí furtos também, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, é o que sai do nosso coração. É Jesus falando, Mateus capítulo 15, pode ler. Será, se você ainda não está convencido,
Ou preciso falar mais? Não, vou falar mais um pouco. Não confie no seu coração. Não entre nessa. Jamais, de hoje em diante, você não é mais inocente. Não entre mais nessa de dizer, eu vou seguir o que fala o meu coração. Realmente, muitas pessoas acham que o nosso coração, ele é do nosso lado, que o nosso coração, ele representa Deus, que o nosso coração, ele tem o amor de Deus, mas é tudo engano, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, que nem eu li aqui. Em capítulo 17 de Jeremias, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então pare com essa história de seguir os pensamentos do seu coração, porque você vai se dar mal se você entrar nessa. Siga a orientação de Deus. Como? Procure se aproximar de Deus, se afastar do pecado e se aproximar de Deus, começar a ter uma comunhão com Deus através da oração e da leitura da palavra. Se arrependa dos seus pecados, porque Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos, mas ainda há tempo para quem quiser entrar no reino do céu. Jesus ainda não voltou e você ainda está vivo. Ainda há uma chance para todos que estão vivos, para que você venha a ter uma comunhão com Deus, venha descobrir que Deus é Espírito e verdade, né? E venha adorar a Deus em espírito. Cuidado com esse negócio. Eu não estou falando para você ir atrás de igreja, que eu saí de igreja porque foi 10 anos de enganação, de manipulação religiosa na minha mente. Hoje eu sigo isso aqui, ó. Isso aqui é a minha regra de fé. A minha regra de fé é isso aqui. Então, regra de fé e conduta. Eu me baseio pela palavra do Senhor. Lógico que eu não consigo cumprir tudo, né? Mas faço tudo na medida do possível. Então, cuidado com essa história de ouvir, eu vou seguir o que o meu coração está falando. Olha, pare com isso e faça uma oração a Deus, e fale com Deus, e peça para Deus falar com você, de expor sonho, entendeu? De alguma forma, e que Deus quer o melhor para você. Não vai nessa de seguir seu coração. Siga Jesus Cristo, o Espírito Santo, siga Deus, procure comunhão com Deus, e você vai ver como é maravilhoso seguir a Deus, seguir a Cristo, seguir a Jesus, e ser guiado, não pelo nosso coração, mas ser guiado pela palavra de Deus. Leia a palavra, que é a palavra que vai te guiar para Deus, te guiar para o céu, te guiar para o Espírito Santo, te guiar para tudo que é bom. A palavra é a palavra que vai te guiar. Ela que vai fazer uma ponte, a palavra de Deus, essa que eu mostrei aqui. É ela que vai fazer uma ponte entre você e Deus, e daí para frente você não vai precisar mais seguir os pensamentos do seu coração, mas sim as recomendações de Deus para sua vida aqui na terra e para a sua salvação eterna. Com licença. Gente, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, Deus fala, foi quando Deus chamou o profeta Samuel para ungir um certo jovem, uma pessoa na cidade de Belém. Ou seja, o profeta Samuel saiu. O livro de
1 Samuel, verso 16. Vocês vão encontrar isso aí. Versículo 16, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Então Deus falou para Samuel ir até a cidade de Belém, pois tinha uma pessoa lá para ser ungida como rei. E quando Samuel chegou na pequena cidade de Belém, chegou até a casa que Deus tinha recomendado, que era a casa de Jessé, o pai de Davi. E Samuel, quando se certificou que estava no lugar certo, falou para o pai, para Jessé, né, que trouxesse todos os seus filhos, porque entre eles tinha um que seria rei. Então o que aconteceu? Jessé trouxe 7 filhos e pôs diante de Samuel, para que Samuel ungisse aquele que fosse. Aí botou uma fila assim daqueles homens bonitos, altos. E aconteceu que quando, não sei se é Eliabe, o nome do mais velho que estava na frente, e o próprio Samuel, o profeta Samuel, se deixou enganar. E ele de si mesmo falou: eis que estou diante do ungido do Senhor. Aí Deus bradou no coração de Samuel. Mas por que Deus bradou no coração de Samuel? Porque já estava limpo o coração de Samuel. Não era o maligno que estava atuando no coração dele. Então Deus falou no coração de Samuel. O que ele falou aqui, ó? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Está vendo? Aquilo que eu falei lá atrás. Se Deus não fala com Samuel aqui, ele ungia a pessoa errada, porque ele olhou para a aparência, a boniteza, a estatura. E tem muita gente hoje casando, se juntando. Pera, gente. Tem muita gente hoje entrando por esse caminho da aparência. Eu vou casar com esse homem porque ele é bonitão, ele é altão. Inclusive o diabo, quando ele se apresenta aqui na terra, em festas, em piseiros, que o diabo se apresenta quando ele quer, em forma humana. Ele não aparece feio não, ele aparece do jeito que as mulheres gostam, que as mulheres têm uma fantasia, né? De homem, né, que as mulheres gostam, que é alto, louro, olhos azuis e alto, né? Peraí, gente. Então, muita gente, muitas mulheres, também homens, têm caído nesse laço de olhar a aparência. Às vezes, deixou de perder um bom marido, uma boa esposa. Não, essa é muito feinha, é gordinha, é não sei o quê. Aí vai pela aparência, aí acaba sendo traída, aí é uma família destruída no futuro, aí separação, aí filho para o lado, tudo porque você foi ser guiado pelo teu coração. Foi o teu coração que te guiou. Você não foi pedir a orientação de Deus. Você foi pelo teu coração. Mas esse cara é bonito, tem carro, tem casa. Ou essa mulher é bonita, é isso e aquilo. E assim muitas outras coisas que as pessoas fazem pela aparência. Então o que aconteceu? Eu vou resumindo aqui. Desses 7 filhos de Jessé, nenhum que estava ali era ungido, era o escolhido de Deus. Foi então que Jessé teve que perguntar. Jessé não, Samuel, o profeta Samuel perguntou para o pai deles, né? Dos 7 que estavam ali. Tu ainda tem mais algum filho? Vocês podem ler aí no capítulo 16 de 1 Samuel, do livro de 1 Samuel, capítulo 16, essa história é linda. Aí a Bíblia, Jessé, o pai daqueles 7 rapazes que estavam ali, homens, falou: não, ainda tem um, mas eu não trouxe que ele
Acho que ele quase falou assim, se esses aqui não fossem, quanto mais ele ele está lá no pasto, ele cuida das ovelhas, aí traz esse. Aí quando trouxe era Davi, um jovem ainda. Aí Samuel, Deus confirmou, esse aí é o que eu quero que tu, esse aí é ungido, meu ungido é esse aí, pode ungir. Foi daí porque Davi era desprezado pelo seu pai e por todos os seus irmãos, eles não gostavam dele não, entendeu? Então, Davi, ele não comia junto com seus irmãos, porque a história diz que Davi, ele era fruto de um adultério. Não estou dizendo que isso é verdade, mas há suposições, por causa do Salmo 51, onde Davi diz que Davi fala que a sua mãe lhe concebeu em pecado, em pecado ele foi concebido, e em iniquidade ele concebeu sua mãe. Eu esqueci agora, né? Mas está no Salmo 51. Em iniquidade eu fui formado, e em iniquidade eu fui formado. Eu esqueci agora, gente, mas está no Salmo 51. Então, dá a entender que Davi, ele era fruto de adultério. O pai dele saiu com alguma outra mulher e Davi morava no campo com a mãe dele, uma moabita. Não estou dizendo que isso é verdade, tá? Isso é só uma suposição, porque o Davi não se alimentava junto com os seus irmãos na casa dele. Mas nessa ocasião que Deus escolheu Davi para ser o futuro rei de Israel, ele comeu, ele trocou as roupas, colocou roupas novas e comeu. É tanto que daí é que ele criou o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, né? Preparas uma mesa perante mim, perante os meus inimigos. Então, naquele momento ali, ele foi exaltado por Deus, Davi, que ele era desprezado, e os irmãos deles tiveram que ver ele comendo com roupa nova e ser ungido rei, o futuro rei de Israel. É lógico que ele não foi já designado como rei, né? Isso passou ali uns 2 anos, uns 5 anos depois é que ele foi ser rei de Israel. Então, nesse período aí, ele nem tinha matado Golias ainda, mas ele já tinha matado um leão e uma ursa, entendeu? E um urso. Aí depois, poucos tempos depois que ele foi ungido, foi que ele matou Golias. Mas ele foi ser rei mesmo de Israel depois de uns 5 anos, 4, 5 anos, entendeu? Então, você vê que o próprio profeta Samuel, ele se deixou enganar com a aparência. E muita gente, não é pouca não, muita gente está seguindo a aparência e está sendo guiado pelo que o coração diz. Eu já vi, eu nunca gostei dessa tal de palestra de casal que as igrejas fazem, que eu nunca vi isso resolver problema de casal nenhum, nunca vi. Sempre que tem uma palestra nova, que é 2, 3 dias, daqueles caqueado, aí em todo canto tem isso aqui, ó, das igrejas. Em todo canto, você encontra esse caqueado aqui, ó, de enfeite, onde está sendo feitas as tais palestras. Ou seja, os pastores se acham sábios e não entendem que o coração, ele não tem nada a ver com Deus, ele é maligno. E eles ficam colocando corações de enfeite nas palestras deles, nas festas deles, como que se isso simbolizasse amor. Isso não simboliza amor. O coração simboliza Satanás, o maligno. Tudo que não presta provém do nosso coração.
tudo que não presta provém do nosso coração. Então, porque associar uma coisa dessa ao amor não tem nada a ver, não tem nada a ver. E quem está provando não sou eu, é a Bíblia. Então Samuel quase ia, se não fosse Deus, fazendo um erro, por julgar pela boniteza, pela aparência. Cuidado, às vezes você perde uma boa esposa, um bom esposo, algum negócio bom, por causa que você vai pelo seu coração, e não pela vontade de Deus e a orientação da Bíblia. Então, o que falta no mundo? Orientação de Deus, da Bíblia, para as pessoas parar de quebrar a cara. Porque é o que mais acontece, é quebrar a cara. Com esse negócio de coração, vou seguir meu coração. Meu coração manda, vai. Aí, Davi, no Salmo 51, onde ele lamentava um adultério que ele cometeu com uma mulher chamada Betseba, ele ficou muito triste e muito... É nesse mesmo salmo que ele fala, né? Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É o Salmo 51. Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Por isso que algumas pessoas acham que ele nasceu de um fruto de um adultério. Mas assim mesmo Deus o escolheu para ser rei de Israel. Quando ele falou esse salmo, essa palavra aí, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, foi no mesmo Salmo 91 não, no mesmo Salmo 51. E neste mesmo Salmo ele fala para Deus em oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É o Salmo 51, 10, versículo 10 e 11, tá, gente? Salmo de número, porque Salmo não é capítulo, tá, gente? É número. Porque lá em Israel o Salmo é cântico, e cântico é número, não é capítulo. Então, Salmo de número 51, versículo 10 e 11. Davi fala assim para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, de número 51, verso 10 e 11. É isso que nós devemos fazer, é isso que você deve fazer, isso que Davi fez aqui, eu peço a Deus todo dia. Cria, meu Deus, um coração novo em mim, renova meu coração, limpa meu coração, né, para que Deus possa fazer, porque Deus não vai fazer morada num lugar sujo. Você gostaria de chegar numa casa e morar numa casa cheia de bagulho, de lixo? Ninguém gosta, né, gente? Quem gosta de limpeza vai querer estar tudo limpo, né? E Deus é assim. Muitos corações Deus não entra porque é sujo, cheio de imundícia, cheio de carniça, tudo que não presta. Deus não entra. Por isso que o Davi fala aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, se nós pecarmos, principalmente esses pecados mais de morte, adultério, furto, homicídio, blasfêmia, inveja, nós fazer qualquer mal que prejudique nós próximos, o Espírito Santo com certeza vai sair. E é uma coisa que eu mais tenho medo, que eu mais peço a Deus também, que Ele não retire de mim o Espírito Santo dEle. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui falando para vocês essas palavras, para vocês entenderem o significado espiritual do coração, que não é amor, ele não representa o amor. Então, mas nós podemos pedir para que Deus venha mudar o nosso coração e criar, que nem o salmista fala, cria em mim um coração puro, porque ele pecou e ele viu que ele pecou porque o coração dele não estava puro. Então ele pediu de Deus
que Deus fizesse uma purificação no coração dele, para que o Espírito Santo não saísse dele, porque Davi era um homem temente a Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se humilhava, apesar de ser rei, ele era um homem humilde. E Ezequiel, gente, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, no capítulo 36 do profeta Ezequiel, versículo 26 e 27, ele fala assim, Deus fala através de Ezequiel assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o observais. Com licença, gente. Vocês observaram que tanto Davi, como aqui na passagem de Ezequiel, o Espírito Santo só entra depois que o coração está limpo. É aquilo que eu falei, para Deus fazer morada, porque Deus não faz morada, não é na nossa carne, na nossa cabeça, não é nas nossas tripas, é no nosso coração. E o diabo também. Então, aqui Deus está prometendo aqui, através do profeta Ezequiel, no capítulo 36 do profeta Ezequiel, versículo 26 e 27, que diz: e dar-vos-ei um coração novo. Aí, ó. Porque o coração do povo era perverso, gente. O coração do povo, e um coração perverso só faz o que não presta. Então Deus estava prometendo mudar a história do povo de Israel, colocando um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, há espíritos demoníacos, que quando o Espírito de Deus sai da vida de uma pessoa que serve ao Senhor, os espíritos demoníacos, eles automaticamente passam a possuir essa pessoa. Não existe, gente, meio termo. Assim, não, eu saí da presença de Deus, não tenho nem o Espírito de Deus, nem o Espírito do demônio. Não tem posição neutra diante de Deus. Ou você está com o Espírito de Deus, ou você está com o Espírito do demônio. Então Deus fala aqui: e porei dentro de vós um espírito novo, ou seja, o Espírito de Deus, e não o Espírito. Ele vai expulsar o espírito diabólico e colocar o Espírito de Deus, o Espírito dele, o Espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, porque tem coração, e é muitos, que é duro. E esses corações duros não querem nada com Deus, eles são rebeldes, eles não têm temor de Deus, eles não se humilham a Deus e morrem com esse coração de pedra. Mas se a pessoa der lugar para Deus, Deus transforma esse coração de pedra duro, impenetrável, que não entra a palavra de Deus, que não entra nada que é de Deus, mas tudo que é do diabo entra. E Deus pode transformar esse coração de pedra em um coração de carne, segundo aqui Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. E porei dentro de vós o meu espírito, aí, ó, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Só é possível andar nos estatutos de Deus e guardar os seus juízos e observar no juízo de Deus, só se o Espírito de Deus estiver dominando a nossa vida, só se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Do contrário,
Não tem como Deus fazer presença na nossa vida, não tem como nós agir de forma que Deus se agrade, porque nosso coração não está preparado, ele está petrificado, não entra nada de Deus, só do diabo. Então, tem como uma pessoa do coração duro, uma pessoa que não quer nada com Deus, um coração mau, ele ser mudado? Sim, a palavra de Deus aqui mostra que tem. Ou seja, esse coração mau nosso tem como ele ser transformado em um coração bom, que venha gerar boas ações e boas atitudes de quem ama o próximo e quer morar na eternidade, né? Porque com o coração carregado de pecado, não tem como entrar no reino dos céus. Deus concederá o desejo do teu coração. Então, aqui ó, o Salmo 37, do versículos 3 ao 7, um belo salmo aqui, tá, gente? Preste atenção. Salmo Salmo de número 37, versículo do 3 até o 7, que diz assim: confia no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejos do teu coração. Ou seja, primeiro, deleita-te no Senhor, deleita-te também no Senhor, ou seja, confia, e te concederá os desejos do teu coração. Por que, gente, o desejo do coração? Porque todo desejo nosso, seja bom ou mal, ele nasce no coração. Tudo em nós está ligado ao coração. Então, tanto o desejo maligno, o desejo, vamos supor, o desejo que a pessoa tem de tomar a esposa de um coitado, ou o esposo de uma coitada, uma mulher, são desejos carnais, malignos. Mas tem pessoas que têm desejos bons, e esses desejos, se a pessoa se confiar no Senhor, Deus vai conceder o desejo do teu coração. Vamos continuar aqui. Aqui ó. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Aí, entrega o teu caminho ao Senhor, é o que eu falei aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Verso 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigneis por causa daqueles que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, descansa no Senhor, espera nele. Não se revolte por causa daqueles que prosperam em seu caminho, porque você não sabe como ele está prosperando. Muitas vezes através da droga, muitas vezes através de outros esquemas de corrupção. Então, já tem um ditado que diz que o pouco com Deus é muito, e o muito com Deus é nada. Então, espera no Senhor que Ele vai suprir a tua necessidade. Não se aborreça com quem está prosperando, porque você não sabe como ele está prosperando. A maioria prospera de forma ilegal, de forma suja, que no fim acaba se dando mal. Mas aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz que tem um salmo que diz: eu fui novo e hoje estou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, o justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então confia no Senhor,
e esquece aqueles que prosperam. Deixa eles na vida deles e te liga ao Senhor. Espera no Senhor e Ele vai te ajudar. Tem um provérbio aqui, um versículo no livro de Provérbios. Tem muita gente que também, isso aqui vai cair aqui na mesma coisa que eu já falei em cima, né? A pessoa que faz plano, né? Muita gente fica fazendo plano. Eu vou viajar. Eu vou fazer um edifício. Eu vou fazer um barco. Eu vou derrubar um alqueire de mata. Eu vou fazer uma faculdade. Aí que Provérbio fala? Provérbio capítulo 16, verso 1. Livro de Provérbio, para essas pessoas que fazem planos. Provérbio, planos que vêm do coração, né? Vou seguir meu coração, né? Provérbio 16, capítulo 16, versículo 1, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Você pode fazer planos, tem muita gente que faz plano, entendeu? Quantas pessoas não fizeram planos, já faz 5, 10 anos e ainda não deu certo? Porque a resposta dos seus planos não é você que dá. Se Deus não tiver alinhado a esse plano, se Deus não tiver atrelado, se Deus não foi consultado, e ainda bem que alguns Deus não permite que ele coloque esse plano em ação, porque alguns que colocaram esses planos fora dos planos de Deus, né? Porque a resposta vem de Deus, os planos são nossos. Nós podemos planejar tudo, mas é só Deus que pode dizer se nós vamos conseguir ou não prosperar naquilo que nós planejamos. Porque nós não dependemos só de nós, não. Em tudo, seja cristão ou não, até um ateu, ele depende de Deus. Ele que acha que não depende, mas todo mundo e a natureza, até as pessoas que mais odeiam a Deus precisam dele, e ele nem sabe que Deus está ajudando ele, porque os planos são nossos. Aqui, Provérbio 16, verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Do homem é os planos, mas do Senhor é a resposta desses planos, a resposta da língua. Aí, para nós fechar aqui com chave de ouro, por incrível que pareça, o coração do sábio, aqui no livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, o livro de Eclesiastes, capítulo 10 e verso 2, capítulo 10 do livro de Eclesiastes, versículo 2 diz assim, o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Eita, que agora você não entendeu nada, né? Pois eu vou te dar uma resposta. Você quer saber, Gente, isso aqui é tão mal, que o pessoal não sabe nem desenhar. O coração, na verdade, ele mais parece isso aqui. Ele tem mais, o coração verdadeiro nosso, né? Que é parecido com o coração de porco. O coração do porco é muito idêntico ao nosso. Isso aqui, ele está mais parecido com o coração do que essa arrumação aqui, que a mídia, quem é que inventa essas coisas? A mídia, o comércio, entendeu? Quem quer vender,
o mundo dos negócios, o mundo, dia das mulheres, dia dos namorados, dia disso, dia daquilo. Isso aqui é dinheiro, gente. Isso aqui é dinheiro. Então, só que isso aqui não tem nada a ver com Deus, entendeu? Já provei para vocês. Isso aqui não tem nada a ver com Deus, entendeu? Esquece. Isso aqui, se ele for purificado, se Deus renovar o coração, sim, Deus pode fazer uma morada no nosso coração. Mas se ele estiver carregado de maldade, quem mora é Satanás. É o espírito do mal. Então, esse último versículo aqui, do livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, diz: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Gente, o pessoal acha que esse negócio de esquerda e direita é só na política, né? Não. A esquerda começou no céu. A esquerda começou no céu quando o diabo ele se rebeliou contra Deus. E por incrível que pareça, do jeito que alguns personagens aqui na terra da esquerda começaram a agir, fazendo rebeliões, foi assim que Satanás também começou a fazer a esquerda no céu, manipulando anjos, prometendo cargos, promovendo, eu vou te promover isso, os anjos, enganou a terça parte dos anjos de Deus. E daí nós estamos vivendo isso que vivemos desde que Adão pecou: morte, doença, tribulação, angústias no mundo, tudo que não presta é dor, aflição, depressão, ansiedade, tudo que não presta, gente, fome, miséria, sede, tudo por causa que o diabo começou essa rebelião lá no céu. A esquerda começou quando ele se levantou contra Deus, e Deus o expulsou do céu. Agora ele está atormentando aqui na terra, mas aquele que é coberto pelo sangue de Jesus e confia em Deus, está protegido, mas não pode brincar com ele não. Tem que viver em uma vida de oração e uma vida de temor a Deus, e lendo a palavra de Deus e confiando em Deus, senão assim mesmo ele consegue. Tem que vigiar também, não é só orar não, é vigiar, que tem gente que ora, mas não vigia. Então, o coração do sábio está aqui, ó, desse lado. Aqui, ó. Entendeu? Por quê? O lado esquerdo representa o diabo. Toda vez que você vê esquerda, na Bíblia tem. Na Bíblia tem esquerda e direita. Peraí. Na Bíblia está cheio de várias passagens que é porque eu não quero me alongar, mas um dia eu vou trazer um ensinamento só sobre esquerda e direita na Bíblia, sobre a Bíblia. Mas está cheio de relatos sobre esquerda e direita na Bíblia. E a esquerda na Bíblia sempre representa o diabo. Sempre representa o diabo. É tanto que Jesus disse que naquele dia estarão os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Ou seja, é só para vocês terem uma ideia. No dia do julgamento, juízo final, onde é que estão os bodes? À esquerda de Jesus Cristo, de Deus, e as ovelhas à direita. Então, o coração do sábio é uma forma simbólica aqui que Salomão está falando. A forma simbólica, que o coração do sábio, do que serve a Deus, não estou falando de religião, não, é dos que servem a Deus em espírito e em verdade, que faz 20 anos que eu não sirvo a religião nenhuma, eu sirvo a Deus. O nosso coração não está do lado esquerdo. Espiritualmente, ele está do nosso lado direito, porque o lado direito representa Deus. O discípulo Estevão, que foi o primeiro mártir que foi morto pelos judeus, apedrejado,
quando ele estava morrendo, ele falou para o povo: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Pai. A palavra destra quer dizer à direita do Pai. Jesus não estava do lado esquerdo, Jesus estava do lado direito. Então, gente, era isso por hoje, e espero que vocês tenham entendido que o coração não é coisa boa. O coração, ele não é nosso aliado, ele é nós temos que vigiar muito, nós temos que controlar muito, nós temos que saber o que nós jogamos no coração, o que nós absorvemos, que tudo que nós absorvemos vai para o nosso coração, raiva, rancor, né? Apesar que eu tenho um pouco, não vou mentir não, tem uma pessoa da minha família que infelizmente ultrapassou o limite, não vou ser hipócrita, não, eu reconheço que eu tenho que vencer isso, porque se quiser ir para o céu, tem que ser que nem uma criança, que nem Jesus falou. Então, gente, esse negócio aí de associar o coração, a imagem de coração, a palestra de casais, como se representasse, isso representasse o amor, isso é até uma blasfêmia, entendeu? Porque o único amor verdadeiro é o amor que Jesus, de Deus, que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então podem procurar outro símbolo para representar o amor carnal entre marido e mulher, ou para representar os dias do namorado, dia da mulher, dia de palestra, aniversários, mas isso não vai acontecer. Mas vocês estão, a partir de hoje, quem vê esse vídeo, quem viu, está sabendo biblicamente que o coração nosso ele é maligno e que tudo que não presta provém do nosso coração. Não é o que nós come que contamina, que esculhamba a nossa vida, que adoece nós, não. É o que sai do nosso coração, da nossa boca. Espero que vocês tenham gostado do ensinamento, gente, dessa palestra aí que eu dei. O próximo título que eu vou trazer é sobre esclarecimento sobre casos de depressão, né? E já estou com 1h12, e era isso para hoje, gente, que eu tinha. Já é 10h23 da noite desse dia 12 de março de 2026, quinta-feira. Forte abraço, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não vou fazer coraçãozinho para vocês não, tá? O pessoal tem esse negócio, né? Esqueça isso, hein? Isso é maligno, o coração é maligno.